Nós tratamos das fendas, vocês tratam dos filhos, ok? Portanto, nós resolvemos os problemas, nós não estamos aqui para juntar problemas, mas para solucionar problemas. Bem-vindos ao Atlas Lipcast, o ponto de encontro dos amigos do Lip. É aqui no Atlas Lipcast onde nós falamos de fenda labiopalatina de uma forma simples e descomplicada para toda a gente poder entender. Meu nome é Rony Furfuro e eu sou médico dentista. Estou aqui para falar com vocês. Muito obrigado por terem vindo ouvir aquilo que a gente vai partilhar hoje, um pouco dos conhecimentos sobre um tema que, não sendo obviamente desejável, é uma realidade das fendas labiopalatinas, que é a sequela. Sequela é aquela consequência que nós não pretenderíamos quando instituímos algum tratamento. Eu vou dividir o tema dentro das sequelas em fases, porque, como vocês sabem, há muitas fases de tratamento e normalmente as dúvidas dos pais passam um pouco por todas as fases. Não vai dar para a gente fazer tudo, não vai dar para a gente falar sobre tudo, mas vamos tentar trazer o máximo de informação que a gente consiga, mas fica prometido o Atlas Lipcast trazer todas essas informações para vocês, tudo catalogado dentro da nossa enorme biblioteca do Atlas Lipcast. Eu vou começar a tratar das sequelas pelo primeiro ano de vida do nosso bebê fissurado. O nosso bebê fissurado, entretanto, acaba de receber a sua primeira luz, portanto veio ao mundo e vem com uma fenda labial, uma fenda palatina, seja qual for a classificação, qual for o tipo de fenda que tem. Esse bebê vai ter que fazer, no seu primeiro ano, uma primeira intervenção, pelo menos. Então, se nós classificarmos as situações em que nós temos a fenda a atingir o lábio e o céu da boca, o palato, nós vamos ter uma fenda transforamen. E nesses casos, os bebês vão ter que fazer 2 intervenções cirúrgicas antes do primeiro ano ou até por volta do ano e meio. Tudo varia muito de acordo com o protocolo das equipas. Cada equipa tem o seu protocolo de trabalho. Essas primeiras situações, essas primeiras aberturas vão ter que ser corrigidas nesse primeiro ano de vida. Vão ser corrigidas através de 2 intervenções cirúrgicas distintas. Numa delas, nós vamos ter a queiloplastia, que é a cirurgia de encerramento dos lábios. E a segunda delas, a palatoplastia, que é exatamente a cirurgia de encerramento do palato. O que é que há de sequelas a dizer sobre esses 2 passos cirúrgicos? Cirurgia implica sempre uma sequela. Toda cirurgia tem como consequência natural uma sequela. E qual é a sequela de todas as cirurgias? De todas as cirurgias, a sequela chama-se cicatriz. Essas cicatrizes, elas têm que ser trabalhadas e monitorizadas de várias maneiras. As cicatrizes são muito importantes na vida e no tratamento dessas crianças, porque se elas forem bem trabalhadas, as consequências desta sequela são diminuídas, são reduzidas, e isso pode trazer uma qualidade de reabilitação futura um tanto quanto mais promissora. Na primeira cirurgia, a primeira cirurgia de intervenção do lábio, que então é, como eu expliquei, a queiloplastia, essa primeira intervenção ela traz uma situação que é a reconstituição do ósteo do nariz, que é o espaço de entrada, o buraquinho do nariz, e traz também a reunião dos 2 bordos da fissura ou dos 3 bordos, se for o caso de uma fenda bilateral. Então o que acontece é que o bebê nasce com uma fenda, tem 2 bordos do lábio abertos, ou nasce com uma fissura bilateral e terá 2 aberturas para encerrar com uma situação no meio que nós chamamos de prolábio. Essa estrutura que fica no meio das duas fendas é chamada de prolábio. No caso da fenda unilateral, a lateralização
faz com que haja só uma interrupção. Quando se faz a cirurgia de reparação dessa queiloplastia, dessa intervenção da fissura da fenda labial, o que vai acontecer é que a cinta muscular, o músculo que vai ser reintegrado, ou nesse caso vai ser integrado, porque ele não é reintegrado, implicava que ele estivesse fechado antes e abriu-se, e não é isso que acontece, ele já nasce aberto. Então o que aconteceu aqui é que o médico vai integrar esse músculo orbicular. Orbicular, então, é o músculo que anda aqui a fazer o contorno da boca, por isso é que se chama orbicular. E esse músculo, quando foi interrompido, criou um gap, um espaço entre as duas bordas. No momento em que o cirurgião reúne essas duas bordas, faz a integração de uma com a outra, ele vai provocar aqui uma tensão muscular nesse músculo que estava relaxado ou tenso no sentido de afastamento, porque toda a mímica facial do bebê, enquanto tem a fenda, acaba por promover uma amplitude maior dessa fenda. Então, quando o cirurgião faz a primeira intervenção da queiloplastia e reúne esse lábio, ele vai gerar aqui nesta região uma cicatriz, ou no caso dos bilaterais, duas cicatrizes. E o que é que vai acontecer nessa reunião? Esse encurtamento das fibras que vai ser provocado não tem e não terá à partida a mesma elasticidade que o músculo orbicular tem, nem a mesma competência que o músculo orbicular tem, porque as cicatrizes não são completamente funcionais desde o seu primeiro momento. Essas cicatrizes terão que ser trabalhadas em motricidade da face, em uma espécie de fisioterapia desses tecidos, para que eles ganhem algumas competências, porque as competências que ele deveria ter não traz. Então vai adquirir essas competências a posteriori. Então a primeira sequela é a cicatriz, a segunda sequela da queiloplastia é exatamente uma hipomobilidade, uma hipofunção desse músculo, dessa expressão labial, da mímica facial desse lábio. Essa é a primeira, e essas são as duas primeiras sequelas dessa intervenção. Haverá outras situações que essa cirurgia poderá trazer como consequência a longo prazo. Mas hoje não vamos nos estender demais, porque eu quero passar para vocês muitas outras informações sobre sequelas. Essas situações das sequelas do lábio são tratáveis. A queiloplastia, ela tem uma série de processos que são implementados por uma equipe multidisciplinar, que é como se deve tratar as fendas labiopalatinas, com uma equipe multidisciplinar, e então, nesse momento, a equipe toda entra em trabalho para, em cada momento, em cada passo, poder aplicar os conhecimentos, as técnicas que existem para que essa sequela seja reduzida à sua mínima expressão possível. É muito normal que esta sequela tenha uma ligação direta à próxima sequela, porque são ambas cirúrgicas. Então nós vamos falar agora da palatoplastia, a segunda intervenção, a segunda vez que o bebê vai ao bloco, e em alguns protocolos isso acontece, a queiloplastia, a cirurgia do lábio, aos 3 meses, a cirurgia do palato aos 9 meses. Em outros protocolos esses espaços podem variar, mas protocolo, pessoal, e mães especialmente, protocolo é uma coisa que se aplica sempre nas condições ideais. Quando não há condição ideal para que se cumpra o protocolo, aplica-se o protocolo natural de resolver problemas. Esse é o protocolo in extremis. Então não quer dizer que uma criança que nunca foi tratada, que não foi diagnosticada, ou que veio de um lugar onde não havia capacidades para ter a oferta de tratamento, essa criança não poderá ser tratada porque não cumpriu o protocolo. Absolutamente não. Nós temos casos, infelizmente, de pacientes adultos e até já com bastante idade que nunca fizeram sequer a queiloplastia, que num protocolo ideal seria feita aos 9 meses. Aos 3 meses. Essa queiloplastia sendo feita aos 3 meses vai
proporcionar uma capacidade de desenvolvimento diferente do que chegar um adulto de 50 ou de 60 anos para fazer essa primeira cirurgia. Mas não quer dizer que não haja solução, há sempre solução. Sempre que as mães me perguntam, doutor, mas será que eu venho tarde? Não, nunca vem tarde. As pessoas vêm sempre na hora certa, que é quando puderam estar, quando puderam chegar, quando conseguiram nos encontrar ou quando as condições proporcionaram para tal. E a função dos médicos não é lamentar os momentos terapêuticos, a função dos médicos é exatamente o contrário, é encontrar as soluções. Portanto, vocês pais tragam as crianças, os vossos filhos. Nós tratamos das fendas, vocês tratam dos filhos, ok? Portanto, nós resolvemos os problemas, nós não estamos aqui para juntar problemas, mas para solucionar problemas. E então, o segundo passo é a palatoplastia ou a cirurgia do palato, a cirurgia do céu da boca. Essa cirurgia ela é feita normalmente com vários propósitos, e o primeiro propósito e mais óbvio de todos é separar as duas cavidades que nasceram misturadas, que nasceram unidas como se fosse um grande salão. Essa cirurgia da palatoplastia vai trazer exatamente o quê? Vai trazer a capacidade dessa criança ter um espaço oral e um espaço nasal individualizados. Isso tem N vantagens, nós não vamos entrar hoje nesse mérito, mas vamos falar das sequelas. A sequela é que esta criança vai fazer a palatoplastia e esta palatoplastia vai fazer a reunião dos tecidos do céu da boca, que tem uma diferença em relação ao tecido labial. É que na queiloplastia o cirurgião pode esticar, estender o tecido até reunir as duas partes. No caso da palatoplastia, o tecido do céu da boca, a mucosa do céu da boca não é elástica, ela não cede à tensão. E então o que vai acontecer é que o cirurgião vai ter que encontrar ferramentas para conseguir reunir aquelas duas bordas da fenda e fechá-la ao meio. Esta situação vai fazer com que haja necessariamente um deslocamento do tecido em relação às laterais para o centro, para encerrar a fenda. E é exatamente essa uma das sequelas da palatoplastia. A palatoplastia acaba por gerar aqui uma situação de tensão sobre uma arcada dentária que ainda é muito imberbe, que ainda é muito jovem. E essa plasticidade da estrutura óssea do bebê acaba por sofrer com essa cicatriz que vai ser promovida na linha média do palato, do céu da boca, fazendo com que a capacidade de crescimento lateral dessa maxila sofra uma interferência. Então, muitas vezes, essa palatoplastia é responsável, durante a fase de crescimento, por um aparecimento de uma menor dimensão transversal da arcada superior, que nós chamamos de arcada maxilar. A arcada, então, é essa forma de arco que nas arcadas íntegras acontece onde vão nascer os dentes. A gengiva tem aquela forma de arco. Isso é o que nós chamamos de arcada. Então, quando acontece a fenda, essa arcada tem uma interrupção alveolar, se for até ao lábio, ou será só para trás e não terá interferência com o bordo da arcada, o sítio onde nascem os dentes. Mas o facto de haver a necessidade de reunião daqueles tecidos vai gerar uma série de tensões que vão obrigar a essa retenção do crescimento transversal. Então, a sequela número 2 dessa situação da cicatriz, que nesse caso vai gerar tensões sobre a arcada dentária, vai ser exatamente o aparecimento da mordida cruzada. E essa mordida cruzada, nós chamamos mordida cruzada, é o quê? É uma subversão, é uma inversão da forma como os dentes de cima e de baixo se ocluem ou se tocam. Porque normalmente as dentições funcionam de que maneira? Funcionam como se fosse uma tampa e uma caixa. Então a tampa da parte de cima mete-se por fora em relação à caixa. E isso faz uma oclusão do ponto de vista sagital, ou seja, do ponto de vista da frente para trás e do ponto de vista lateral, positiva quando os dentes superiores se põem por fora em relação aos inferiores.
Quando isso não acontece, quando a tal situação de retenção da maxila, que é uma das situações que pode provocar a mordida cruzada, acontece depois da palatoplastia, essa tensão gerando uma redução do crescimento transversal pode levar ao aparecimento de uma mordida cruzada. Então esta é uma sequela. Então, pessoal, recapitulando, nós falamos de 2 momentos cirúrgicos no primeiro ano de vida do bebê. Nesses 2 momentos cirúrgicos, o primeiro momento cirúrgico, queiloplastia, sequela mais eminente são 2. Primeira, a cicatriz. Segunda, a redução do perímetro, do comprimento das fibras musculares, que vai provocar uma tensão dessa estrutura sobre as estruturas que estão imediatamente atrás, que são o bordo alveolar, então a arcada dentária futuramente, nessa altura só tem gengivas provavelmente, vai sofrer com uma maior compressão dessa redução da queiloplastia. Na palatoplastia, por volta dos 9 meses, a mesma situação, uma situação de uma cicatriz a meio do palato num tecido que é pouco elástico e que pode aparecer alguma fístula, alguma situação em que o processo de encerramento daqueles 2 bordos possa ter ficado com alguma tensão maior ou por uma deiscência da sutura, que é quando algum ponto se solta e acaba por haver então um pequeno orifício a surgir e pode ser mais exuberante ou menos exuberante, mas pode acontecer surgir uma fístula nesse palato. E a segunda sequela, então, é o que? É a interferência com o centro de crescimento da arcada alveolar, podendo promover uma mordida cruzada ou uma redução do transversal da maxila. Portanto, duas sequelas importantes em cada uma dessas intervenções cirúrgicas. Eu quero chamar a atenção de vocês para um aspecto que é fundamental que seja percebido sempre. Um dos problemas das cirurgias em criança é que as cirurgias deixam cicatrizes. E nós falamos, nos 2 casos, de 2 cicatrizes como sequela. Ora, qual é o problema das cicatrizes em criança? O problema das cicatrizes em criança é que a criança cresce. E as cicatrizes não crescem como os outros tecidos. Então, na realidade, nós crescemos à volta das cicatrizes. E isso é que faz com que as cicatrizes para as crianças sejam especialmente uma sequela. Porque as crianças vão desenvolver, vão crescer cada vez mais, e quanto mais essas crianças crescem, mais essa sequela se torna visível. Por isso, essa é uma questão não só funcional, mas também estética em tudo o que se refere, por exemplo, às cicatrizes da queiloplastia. Por isso, há questões de sequelas funcionais e também sequelas estéticas. Vem participar dessa comunidade Atlas Lipcast, um projeto de informação feito à tua medida.